E aí, pessoal, vamos começar aqui a nossa próxima aula, que é a aula de intervalos. E essa aula é uma aula bem simples que vai servir para todos os tipos de conjunto. Ela serve para números naturais, números reais, números inteiros, números racionais, certo? Ela serve para todos esses tipos de conjuntos. E aqui eu vou querer falar sobre essas ideias de toca e não toca, como também algumas ideias de conjuntos, algumas ideias de maior igual, menor igual, as anotações que vocês vão ter que usar quando você está falando ali de intervalos. Eu vou querer falar sobre essas coisas aqui e eu espero que fique bem fácil de entender, certo? Então vamos lá, né? Vou começar com esse negócio aqui de toca e não toca. Quando é que algo toca e quando é que algo não toca? Bom, é bem simples, gente. Imagine que você tá bem aqui na reta numérica, você está aqui no número 2 e aí você está indo em direção ao número um. Você toca no número um quando você chega lá no número um. Então, tipo, se eu estou indo até uma casa, eu toco naquela casa quando eu chego lá naquela casa, certo? Agora, imagine a situação em que você está aqui no número 5 e aí você quer ir para o número 4, só que você não consegue chegar no número 4. Você sempre está se aproximando do número 4, mas o número 4 parece aquela miragem no horizonte, que ele sempre está se afastando de você, não importa quanto você corra, quanto você parta para lá. Então você nunca vai tocar no número 4, né? Você nunca vai tocar naquela imagem lá do horizonte. Isso significa não toca. E aí, como é que a gente representa essas coisinhas, né? A gente vai dizer que nós estamos indo até um determinado número, ou seja, nós tocamos no números, quando nós colocamos esses cochetes, certo? Quando a gente coloca esses cochetes, é sinal que nós chegamos até aquele número. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, eu realmente estou no número um, ou seja, eu estou tocando no número um, eu estou bem aqui, ó, pá. E aí eu comecei a andar, e realmente eu cheguei no número 3. Então eu saí da casinha aqui do um e cheguei na casa do 3. Eu realmente pisei lá, entrei, tomei banho, comi, fiz tudo isso. Aí para dizer que eu fiz esse trajeto, eu vou colocar, ó, esses cochetes, ó. Vou colocar os cochetes. Então colocando os cochetes eu digo, toquei no um e fui até o 3. Saí do um e fui até o 3, certo? Agora, quando eu tô lá indo para a miragem, né? Tô tentando me aproximar da miragem aqui do 4. O 4 tá ficando distante de mim. Aí eu, tá bom, não consigo ir pro 4 não. Mas aí, entre o 4, eu consigo ficar, né? Com os números ali vizinhos ao 4. Nas casas vizinhas eu consigo ficar. Mas na casa do próprio 4 eu não consigo entrar. Ele tá sempre se afastando de mim. Aí o que acontece? Eu começo a andar nas casas vizinhas, nas casas vizinhas, até o 7. Aí digo, eu quero entrar agora na casa do 7. Só que você não consegue entrar na casa do 7. A casa do 7 fica fugindo de você e não importa quantas casas vizinhas é o 7 você entre, na casa do 7 você não entra. Então tá vendo que eu nunca cheguei no 4, eu nunca cheguei aqui no 4 e nunca cheguei no 7. Quando eu nunca chego lá, eu vou indicar com esses parênteses, ó. Esses parênteses vão justamente dizer que você nunca tocou. Então, quando eu vou anotar, por exemplo, ó, o cara, ele estava vizinho, ele estava muito próximo do 4 e foi até muito próximo do 7. Mas ele nunca tocou no 4 e nunca tocou no 7. Ele saiu ali, ó, da vizinhança do 4, ó, saiu já da vizinhança mesmo do 4, mas não estava no 4 e nem no 7. Aí a gente vai colocar o quê? Esses parênteses, para dizer que ele estava muito, 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 muito perto, mas nunca chegou lá. Certo, gente? Então o intervalo é isso. Espero que esses meus exemplos das casinhas tenham deixado claro, especialmente essa ideia do tocar e não tocar, porque, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Então veja só, como é que eu represento que lá na reta numérica, né? Por exemplo, o professor ele diz, ó, represente esse intervalo aqui na reta numérica. Aí como é que você vai fazer? Tá vendo que é colchetes? Então, tipo, tá dizendo que tá tocando? Aí você vai colocar uma bolinha fechada, ó. Tá vendo essa bolinha vermelha aqui, ó? Que agora eu tô picando de verde. Fechada. É sinal que você tá tocando lá, certo? E aí você vai até o 3, ó. Você fecha a bolinha aqui, vai até o 3, pá, 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 fechou. Pronto. O que eu fiz de verde aqui, tá em vermelho, ó. Tá em vermelho. Então a mesma coisa aqui na não toca. Quando você quer mostrar que não toca no número, você vai colocar essa bolinha aberta. Então você circula lá no seu papel com a bolinha aberta.
Aí só não toca nesse número, mas toca em todo mundo que está entre eles, ó. Pá, 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 pá. Aí não toca no 7, então vou colocar uma bolinha aberta aqui no 7. O que eu fiz de verde está em vermelho, ó. A mesma coisa. Então bolinha aberta para dizer que não toca, bolinha aberta, não toca, bola fechada, toca. Tudo bem? Tudo bem, né? Então vamos andar mais um pouquinho aqui para baixo, vamos continuar. Que agora eu vou mostrar as coisas híbridas, né? Porque assim, possa ser que você tá lá no deserto, e aí você tá aqui, né, no deserto, então tipo, você tá aqui na casa do 3, e aqui você viu uma duna não, né? Aqui você viu um oásis, cheio de águas, cheio de coisas bonitas. Aí você, nossa, cara, eu tô morrendo de sede, eu quero ir até a casinha do 1. Aí você começa a andar até a casinha do 1, começa a andar até a casinha do 1, mas você nunca vai chegar na casinha do 1. Então esse intervalo aqui está dizendo o quê? Que os números, né, x nunca chegaram até 1, mas estão bem vizinhos do 1. Mas eles estão indo, ó, pá, 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 até o número 3 e conseguem tocar no 3. Ou, se você quiser seguir a minha historinha, né, os números que estão tocando no 3 estão indo, ó, pá, 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 estão tocando aqui, ó, mas nunca conseguem chegar no 1. Tanto faz, tá, gente? Tanto faz. Mas então, quando eu digo isso, né, quando eu monto esse tipo de intervalo, ou seja, um lado não toca e o outro lado toca, então eu vou colocar o quê? Parênteses indicando o lado que não toca, colchetes indicando o lado que toca. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Colchetes, tá vendo a bola fechada, tá? Colchetes indicando o lado que não toca, bolinha aberta indicando o lado que toca. Vou representar com parênteses. Parênteses representando bolinha aberta, colchetes, bolinha fechada, tá? Tô repetindo que porque isso aqui, gente, se vocês enfiarem isso aqui na cabeça de vocês, vocês vão estar despreocupados por muitos longos anos quando se trata de intervalos na matemática, tá certo? Então agora vamos acelerar um pouquinho. E a pergunta filosófica é: e se o cara tiver lá no infinito negativo, ou seja, lá nos menos não sei quanto, menos aí imagina os números aí andando, né? Não importa que número você imagina um menor do que ele, o cara vem lá do menos infinito, e aí ele tá indo lá pro mais infinito, Val. Aí como é que eu monto esse intervalo aqui, ó? Eu vou usar o que? Eu vou usar colchetes, dizendo que ele tocou no menos infinito, né? Então ele realmente saiu da casa menos infinito e ele tocou no mais infinito, ou seja, ele realmente entrou na casa mais infinito. Ou eu vou usar parênteses, dizendo que ele nunca tocou no menos infinito, tá? Ele está saindo lá das vizinhanças do menos infinito, mas ele nunca chegou nesse número. E aí ele está indo lá para o mais infinito e nunca vai chegar nesse número aí. Quais dos dois sinais eu uso? O que é que vocês acham? Pausa o vídeo, chuta, pausou, chutou? Pronto. A gente vai usar, gente, parênteses. Por quê? Porque infinito não é um número. Infinito é um símbolo que indica que os números estão crescendo infinitamente ou diminuindo infinitamente. Mas você nunca vai parar. Então, tipo, você nunca vai tocar, você sempre está indo para as casas vizinhas, mas você nunca vai chegar lá. Então, infinito é só um símbolo para indicar isso, que as coisas estão sempre aumentando ou sempre diminuindo. Então, como a gente nunca chega lá, a gente usa qual símbolo? Parênteses. Ou seja, bolinha aberta lá na reta numérica, né? Na reta numérica você colocaria a bolinha aberta, mas como esse infinito não existe, né? A gente não representa bolinha aberta lá na reta numérica quando vai se tratar de infinito. A gente só faz assim, ó. Aqui está a reta numérica. Aí, por exemplo, aqui nós temos o número A, né? Aí eu vou colocar aqui um número A qualquer, que seria o número 1. Aí tá vindo lá do menos infinito. Aí como é que eu faço? Eu faço só isso aqui, ó. Menos infinito, aí tocou no 1, por exemplo. Tá vendo que eu não coloquei nem bolinha aberta, nem bolinha fechada? Pronto, é porque ainda tem mais reta lá pra frente. Então nem tem espaço para colocar a bolinha aberta aqui. Então no caso do mais infinito e menos infinito, a gente só risca as pontinhas da reta numérica para indicar que ele está vindo lá de longe, tá? Ou então, se fosse o contrário, né, se fosse o mais infinito, a gente só fazia assim, ó. Tá aqui o número 1, vai fazer assim, ó. Pronto, eu estou indicando que está vindo lá do mais infinito. Certo? Ficou bem entendido? Eu espero que sim. Quando for um intervalo de um número qualquer,
Se o intervalo do número qualquer for que nem esse 1 aqui, ó, bolinha fechada, o que é que eu coloco? Colchete. Mas sempre ao lado do infinito, eu vou colocar parênteses. Se o intervalo for bolinha aberta, por exemplo, se o meu número qualquer aqui, o número B, fosse o número 3, e aí eu estou vindo lá do menos infinito até o número 3, mas eu não toco no número 3, então fica assim, ó. Como é que eu faço? Eu faço parênteses, porque eu nunca toco no infinito, e faço parênteses aqui ao lado do número 3, né, que aqui é um número qualquer, né, que é um número qualquer B, e eu estou dizendo que esse número B é o número 3. Ah, no meu exemplo, né, aqui. Aí eu coloco o que? Eu coloco parênteses. Mas se tocasse no 3, né, então fechar a bolinha, eu esqueço esse parênteses, fazendo de conta que esse B simboliza o 3, e aí eu coloco o colchete. Certo, gente? Então, quando se trata de intervalos envolvendo infinito, sempre a gente vai utilizar esses carinhas aqui, ó, os parênteses, beleza? Beleza. E quando for na retinha, a gente só vai fazer assim, para você indicar que está vindo lá do menos infinito, ou se for lá do mais infinito, você só vai sair riscando, tá certo? Certo. Então, ó, vamos usar agora as anotações usando conjuntos. E nas anotações usando conjunto, vocês vão ver duas coisas em especial, que é a interseção e a união. A interseção a gente nem vai usar tanto, no momento não. Mas a união sim. E o que é que a união vai dizer? Suponha que o professor ele deu lá uma reta numérica que tem esses carinhas aqui, ó, esse carinha e esse carinha. Aí ele diz, olha, mostre, né, que o x ele é válido. Meu x ele é válido tanto aqui como aqui, ó. Os x que estão aqui e os x que estão aqui, tudo vale. Tudo vale. Aí você vai e diz, tá bom. Aí bota isso aí em conjunto. Você tá bom. Como é que você vai botar em conjunto? Tá vendo que aqui é bolinha fechada, né? Então, colchete. Então toca no 1. Aí vai até quanto? Vai até o 2. 2 é bolinha aberta. Parênteses. Lembrando sempre, pessoal, que é tipo aqueles coordenados, certo? Você coloca aqui o primeiro, aí coloca uma vírgulazinha, ó. E aí coloca o último número, ó, que é o segundo número. Então tá aqui o número 1, daqui, ó. Aí vírgula, aí bota o número 2, que é esse número 2, você bota aqui, ó. Pronto, sempre assim. Aí o que é que acontece? É esse intervalo aqui, ó, que é esse aqui, ó, junto com esse outro intervalo. Então é unido. Então eu vou colocar o símbolo de união. Aí nesse minha união, ele está unido com o intervalo que começa do 4, ou seja, toca no 4, e vai até o 5, ou seja, está aqui no parênteses, né? O 5 está no parênteses porque o 5 é bolinha aberta. Certo, gente? Então se você vê aí intervalos separados, mas a questão deixa clara que isso é um intervalo só, ou seja, o x ele vale para todos esses valores que estão riscados, então é uma coisa só, você vai colocar esse símbolo de união, ok? E aí como é que vai funcionar os sinais dos maior igual, menor igual, né? Bom, quando nós tocamos, ou seja, quando é bolinha fechada, nós usamos o maior igual ou o menor igual. E olha só, cara, tá parecendo um bichinho, parece um gatinho. Ó, aí o que que acontece? Você está dizendo aqui que é maior igual porque o valor ele pode ser aquele número, como ele pode estar maior do que aquele número. Lembrando, né? Tá aqui a retazinha. Aí eu tenho aqui o número 1, o número 2, o número 3. Aí vamos supor que o meu intervalo é do 1 até o 3, tá? Aí eu estou usando bolinha fechada. Quando eu estou usando bolinha fechada, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que vale o número 1, ou seja, eu cheguei na casa do número 1, como também eu ando entre as casas do número 1 e 3, como também eu chego na casa do número 3. Então veja que eu estou tocando lá, eu posso ser igual a 1, como posso ser maior do que 1, ó, igual a 1, maior do que 1 e igual a 3, certo? Então vou usar o que? Na parte do 1 aqui, pelo menos na parte do 1, vou colocar o que? Maior ou igual, porque eu posso ser igual a 1 ou maior do que 1. E no 3 do mesmo jeito, ó. Eu posso ser igual a 3, ó. Tá aqui, ó, eu posso ser igual a 3, como posso ser menor do que 3, ó. Qualquer valor que é menor do que 3 até o número 1, eu posso ser, ó. Aí eu vou colocar o que? Menor igual, ó. Certo? Já quando não toca, nós vamos usar
o símbolo de maior ou o símbolo de menor. Por quê? Porque você nunca pode ser 1 e nem pode ser 3 nesse caso. Veja que ele é maior do que 1. Então, se ele é maior do que 1, ele é qualquer valor aqui, ó, que é maior do que 1. E se aqui fosse um 3, né, se aqui fosse simbolizando 3, então ele teria que ser menor do que 3. Então, qualquer valor menor do que 3. Aqui, é claro, eu usei um exemplo de um intervalo 1 e 3, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser até um número sozinho, né? Por exemplo, vamos supor que essa minha bolinha aberta seja só o número 3. E aí eu coloco o que, ó? Esse intervalo aqui menor. Eu venho aqui lá do menos infinito, ó, até o 3. Aí como é que eu simbolizo? Eu simbolizo assim, ó. Menos infinito, 3, os dois com bolinha fechada. Ou se eu usar sinais, vou colocar o quê? Menos infinito é menor do que x, é menor do que 3. Ou seja, x nunca vai chegar no menos infinito, nem x vai chegar no 3, tá vendo? Eu vou anotar desse jeito, usando o símbolo do menor, ok? Então vamos lá para uma prática melhor. Vou botar os exemplos aqui que eu coloquei, tá? Que vai explicar de novo o que eu falei aqui, ó. Tá aqui a minha retazinha, ó. Toca no 1, toca no 3. Então o x, ele tá aqui, ó, meus valores, né? Estão pintados de vermelhos. Então o x ele pode estar entre 1 e 3. Então vai ficar x menor ou igual do que 3, maior ou igual do que 1. Porque x pode ser qualquer valor maior do que 1, como também x pode ser 1. X pode ser qualquer valor menor do que 3, como x pode ser 3. Pronto. A partir daqui acho que vocês já entenderam, foi tudo. Tá aqui, x menor do que 3, né? Então x nunca pode ser 3, bolinha aberta. Mas x pode ser maior ou igual do que 1. Tá aqui, ó. Todos os números maiores do que 1 e o número 1. Lembrando que quando eu falo maiores do que 1, eu estou limitando meus intervalos, tá, gente? Eu estou dizendo maiores do que 1, mas parando aqui no 3, ó. Eu tô parando no 3, não tô indo para todos os números maiores do que 1, inclusive o 3, não. Eu tô falando de intervalos, tá, gente? Então, tipo, vamos respeitar aqui os limites, né? Vamos mostrar aqui que é maior do que 1 mas para no 3, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui embaixo, ó. X maior do que 1, então são todos os valores maiores do que 1. E menores são iguais a 3. Tá todo mundo aqui, ó. Igual a 3, menores do que 3. Tá todo mundo aqui. E as anotações aqui que vocês podem observar, as mesmas que eu expliquei lá em cima, certo? Então tá aqui, ó, x entre 1 e 3, e a moto tá passando aqui, que é uma beleza. Não sei se dá pra escutar. Mas vamos lá, vamos na fé. Tá aqui, ó, mesmo intervalo, ó, x é para qualquer valor que seja menor do que 3 ou maior do que 1. Ou seja, x é maior do que 1 e menor do que 3. Tá tudo aqui. Usando os sinais de maior, igual, menor ou menor igual. Mas quando a gente vai falar sobre intervalos, geralmente a gente gosta de dar um nome para eles. E nós chamamos os intervalos de intervalo I, né? E quando a gente coloca as anotações usando o nome intervalo I, a gente faz basicamente o seguinte. A gente coloca I igual, quando a gente vai representar, por exemplo, esse intervalozinho aqui, tá? Em anotações de conjuntos, vai ficar I igual a... Aí colocamos X, aí esse Ezinho aqui significa pertence. Filosoficamente, significa ser. Aquele que é, sabe? Aquele que pertence àquela coisa, sabe? Mas é algo no latim, essa palavra, ela é bem mais profunda. Ela fala mesmo do ser, da coisa que é. Né? Então aqui é o x pertence, aí aqui esse Rzão aqui é o reais, mas eu estou colocando real só porque eu quero. Mas tipo, se a sua questão fosse números naturais, você colocaria natural. Se a sua questão fosse inteiros, você colocaria inteiros. Se a sua questão for racionais, você colocaria racionais. E assim sucessivamente. Não importa. Mas aqui tá aqui, eu coloquei o Rzinho porque é meus reais, tá? Você pode colocar o que você quiser. E aqui vai ficar quem? Vai ficar esse ponto e vírgula aqui, que significa tal que. No livro de vocês, o tal que muitas vezes aparece como um tracinho. Também funciona, tracinhos, tá? É a mesma coisa, eu gosto de usar o ponto e vírgula para não confundir, porque eu uso tracinhos para outras coisas, simbolizando outras coisas. E aqui, ó, o intervalo que eu mostrei lá em cima, utilizando o maior igual e o menor. Como o x toca no 1 e ele pode ser maior do que 1, tá aqui, ó. X maior ou igual do que 1. Mas o x, ele nunca toca no 2, mas ele é menor do que 2. Então tá aqui, ó.
x nunca toca no 2, mas é menor do que 2, ou seja, x nunca é igual a 2, mas é menor do que 2. Tranquilo, 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 eu espero que sim. Vamos lá. E quando é assim o intervalo todo cheio de buracos? Mesma coisa. I vai ser igual a x pertencente aos reais. Lembrando que aqui pode ser reais, racionais, inteiros. Tal que... Aí eu começo montando dos primeiros intervalos até os últimos. Ó. Quem é esse primeiro intervalo? X é maior do que 1, mas menor ou igual do que 2. Tá vendo? X nunca chega no 1, mas é menor ou igual do que 2, porque toca no 2. Unido, ou seja, tanto esse intervalo como também eu quero este, mas não quero saber dessa parte aqui, então eu nem falo dela, eu só falo que é isto, só vou falar que é isto, unido disto, tá? Então, unido desse outro intervalo aqui, ó. X é maior do que 3, x é maior do que 3, nunca toco no 3, mas é menor ou igual do que 4. Ou seja, x é qualquer valor menor do que 4 e ainda toca no 4. Qualquer valor, né, parando no 3, tá, gente? Unido de novo, unido, porque essa parte aqui não interessa, mas essa parte aqui interessa, a x igual a 5. Oxe, Júnior, x igual a 5? Sim. Um pontinho lá, ó, bolinha fechada aqui, ele também é um intervalo. Intervalos não é só uma reta que eu ligo dois pontos, assim, ó, com uma bolinha aberta ou uma bolinha fechada, não. O intervalo também pode ser só um pontinho lá, perdido no mundo, sabe? O pontinho 5, pode ser, certo? Então vamos lá, né? Depois do que eu mostrei esses símbolos de união, tá aqui de novo, ó, usando o infinito, quando a gente vai falar sobre infinito, e, que é o nome do conjunto, igual, abre chaves, x pertencente aos reais, ou qualquer outra coisa, tal que, aí o x vem lá do menos infinito, né? Então, tipo, x ela é maior do que o menos infinito, mas ela é menor ou igual do que 1, fecha chaves. Tá aqui, ó, o símbolo. Espero que você já, de tanto eu repetir, né? Você já sejam capazes de perceber isso. Eu repeti pra caramba. Mas vamos lá. Se for números racionais, mesma coisa, galera. Detectou o número racional na reta. Aqui eu botei o 3 sobre 2, né? Que é 1,5. Tá aqui, ó. Bichão aqui. Aí, por exemplo, tá tocando no 3 sobre 2, mas tá indo até onde? Tá tocando no 3. Então, x ele pode ser 3 sobre 2, então ele pode ser igual. Ele é maior também, ele pode estar aqui nos intervalos maiores. Mas ele também pode ser 3 e menor do que 3. Está aqui, ó, um intervalozinho. 3 sobre 2 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3. Isso é igual a... Como eu estou tocando, né, bola fechada, vou colocar o quê? Colchetes. E aqui, na notação de conjuntos, e aí x igual a x pertencente aos reais, tal que... Aí, a mesma coisa, né? 3 sobre 2, menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3. E aí, gente, não interessa, tá? Se for número racional. Aqui eu coloquei só um exemplozinho de um número racional. Mas poderia ser qualquer outro número, tá? Eu usei, todos os números que eu usei aqui foram números reais, ou se você preferir, números inteiros. Mas se lá for números racionais, funciona o número racional, funciona qualquer coisa. Então eu espero que essa minha ladainha aqui, nessas minhas sequências de repetições da mesma coisa, tenha entrado na cabeça de vocês e que vocês já tenham menos dificuldades sobre esse assunto. Tá certo, gente? Então, até a próxima, nessa a gente se vê novamente.